Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegra, atenda ao teu mandar. Amém, irmãos? A paz do Senhor Jesus. Amém. 1 Pedro, capítulo de número 2, do versículo 21 ao versículo de número 24, vamos meditar na palavra do Senhor nosso Deus. 1 Pedro, capítulo de número 2, do versículo 21 ao versículo de número 24. Quando orava agora à tarde, pedi ao Senhor que me desse uma palavra. Não sabia que ia falar para os irmãos, porque a palavra, ela é de Deus, a igreja é de Deus, a necessidade é nossa, e só Deus sabe que nós precisamos, e o Senhor colocou essa palavra no meu coração, e eu quero nessa noite que você venha ouvir, prestar bastante atenção naquilo que o Espírito Santo de Deus vai usar nessa noite de misericórdia da minha vida para falar ao seu coração. 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo do 21 ao versículo 24. Quem encontrou, diga amém. Amém. Quem não encontrou, diga escola dominical. Quem não veio na escola dominical hoje perdeu. Perdeu e perdeu feio. Como saber educar os filhos. E foi uma benção. Domingo tem mais. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21 diz assim: porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando sendo injuriado, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava aquele a quem julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Amém? Glória a Deus. Os irmãos podeis tomar os vossos assentos, dando glória a Deus e aleluia. A palavra do Senhor nos diz, irmãos, nessa noite, quando eu volto para este livro, eu encontro neste escrita de Pedro as palavras do Senhor Jesus, o qual ele, sendo usado pelo Espírito Santo, transmitiu para a igreja. E eu vou tomar por base nessa noite o versículo de número 21. E eu quero que você preste bem atenção naquilo que vamos falar nessa noite, porque a vida em que nós vivemos, irmãos, nós não só vivemos nesse mundo por um acaso, mas nós vivemos nesse mundo com o destino de um dia ir morar no céu. O que o mundo vê em nós? O que as pessoas veem em nós? Os obreiros. O que o mundo, ao olhar para nós, as pessoas ao olhar para nós, enxergam em nós? O círculo de oração. O que o mundo enxerga em nós ao olhar para nós? O que o mundo vê em nós? Os mocidade. O que o mundo tem olhado quando olha para nós e diz assim: o que eles veem em nós? O que nós refletimos? Igreja de Jesus, o que o mundo vê em nós? Talvez você pode responder para mim assim: pastor Neemias, eu sou crente. Crente, a Bíblia diz, Tiago diz que até o diabo é, e ele estremece quando fala no nome de Jesus. Crente, tudo bem. Agora eu quero perguntar para você: existe algumas coisas na nossa vida que precisa, irmãos, marcar a diferença na nossa vida. Nós fomos chamados, irmãos, não só para viver como mais um ser humano ou mais outro que vivemos nessa época, nesse século. Nós fomos chamados, irmãos, para marcar a diferença no tempo em que nós vivemos, para que no futuro, se Jesus ainda não tiver voltado para buscar a igreja, alguém lembra de nós como homens e mulheres de Deus, homens que passaram por aqui, por este lugar, por essa nação, outros lugares aonde nós vamos ainda passar, e marcaram um pedaço, marcaram o lugar, marcaram época, marcaram minuto, marcaram segundo, como homens e mulheres cheios da presença de Deus. E para isso eu quero perguntar a você: a quem você está seguindo, ou a quem eu e nós estamos seguindo? Você poderia responder para mim assim: Neemias, eu estou seguindo a Jesus.
glória a Deus e aleluia. Só que eu quero te perguntar uma coisa: nessa caminhada onde nós estamos seguindo, nessa caminhada onde nós estamos vivendo, aonde nós dizemos que estamos seguindo Jesus, o que nós temos feito? O que o mundo tem visto em nós? O que o mundo tem enxergado em nós, irmãos? Pelo menos uma coisa que se parece com Jesus. A palavra do Senhor diz que por onde Jesus passou, Ele deixou marca, deixou pegadas. Por onde Jesus andou, Ele deixou diferença. Por onde Jesus entrava e saía, as pessoas falavam dele. E eu quero perguntar para você: o que o mundo tem falado de nós? Por onde nós passamos, o que as pessoas têm dito? Lá vai ali um homem ou uma mulher de Deus. Por onde nós temos andado, o que as pessoas têm encontrado, têm visto na nossa vida? Pelo menos alguma coisa em nós que se parece com Deus. Porque a palavra diz no livro de Coríntios que nós somos templo, morada, casa do Espírito Santo de Deus. E então nós precisamos de parecer com Jesus, nós precisamos de andar como Ele andou, nós precisamos falar como Ele falou, nós precisamos abençoar como Ele abençoou, nós precisamos curar os enfermos em nome dEle, assim como Ele curou, nós precisamos resgatar os perdidos, assim como um dia Ele estendeu a mão e resgatou a muito. Nós precisamos acolher aqueles que o mundo rejeita, nós precisamos amar aqueles que nos odeiam e amar aqueles que são desprezados pelo mundo, e dizer que existe um lugar no céu esperando para todos nós. Em que nós somos parecidos com Jesus? Nós estamos seguindo a Jesus? Sim, nós estamos seguindo a Jesus. Existe uma velha pergunta, ou uma pergunta bem antiga, onde as pessoas fazem: de onde eu vim, para onde eu vou, ou como estou? De onde eu vim, quem eu sou, ou para onde eu vou? E essa pergunta, irmãos, eu acho que nós tínhamos que fazer essa pergunta todo dia. Porque de onde eu vim, Jesus me tirou, Jesus me salvou. Como eu estou, ou para onde eu vou, aí a coisa tem que ser diferente. As coisas na nossa vida precisam mudar a cada dia. E a palavra do Senhor diz, irmãos, nesse versículo de 21, a Bíblia diz: para nós parecermos com Jesus, irmãos, Jesus deixou as suas pisadas. O que é pisada, irmão Neemias? Pegas. Aonde Jesus andou, lá em Jerusalém, irmãos, Jesus deixou no mar, talvez na beira-mar da Galileia, Ele deixou rastros, mas a onda apagou. Nas ruas de terra onde Jesus andou, Ele deixou marca com seus pés, mas o vento e a chuva apagou. Aonde Jesus passou, irmãos, já se passaram mais de 2000 anos. As marcas e as pegadas de Jesus nessa terra se acabou na terra, mas Ele marcou a vida de muita gente aonde nunca passou. Quando eu leio a palavra do Senhor que diz que aqueles que são como os montes de Sião, aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre, eu enxergo Jesus lá naquele versículo, porque aqueles que confiaram no Senhor, irmãos, eles permanecem para sempre. Jesus já não está aqui na terra mais como homem, Ele já não pisa mais na terra como homem, já não faz marcas no chão assim como nós fazemos, mas as marcas de Jesus ficou na vida de muita gente. Por onde Ele passou, ficou. Por onde Ele andou, Ele falou do amor, Ele pregou a salvação, Ele anunciou o reino de Deus. E João Batista chegou a dizer assim: ei, eu vou batizar vocês com água, mas vai vir um mais poderoso do que eu, Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, do qual eu não sou digno de desatar as suas correias das suas sandálias. Aleluia. Jesus deixou pegadas, irmãos, na face da terra. E por onde nós andamos, irmãos, nós precisamos deixar as nossas pegadas também. Por ali lá vai passando um homem de Deus, por ali lá vai passando um santo servo de Deus. Eu vejo naquela mulher que ela serve a um Deus vivo. Eu estou vendo na face daquele homem que ele serve a Deus porque ele é diferente, não somente pelo jeito de você vestir ou pelo jeito do seu cabelo, mas as pessoas têm que ver o brilho do Espírito Santo de Deus na sua vida. Como você anda, como você fala, como você conversa, como você trata as pessoas. Jesus, irmãos, tem que ser visto na nossa vida, porque senão não vale a pena viver neste mundo. Para que nós somos chamados de cristão? Nós precisamos fazer e dar por exemplo. A palavra do Senhor diz que um dia
Jesus, ou os pais de Jesus, esqueceram ele lá no templo. Mas a palavra do Senhor diz, irmãos, que os pais de Jesus voltam correndo para Jesus e disse assim: filho, você nos deixou preocupado, o que você estava fazendo? Ele disse assim: ei, eu tenho uma coisa para fazer que é a vontade do meu pai, vocês ainda não entendem. O que Jesus estava fazendo naquele lugar, irmãos? Ele estava ensinando os doutores da lei. As pessoas pensavam que sabia, mas não sabia. Eles pensavam que conhecia, mas não conhecia. Ali estava um deixando as marcas, as pisadas, as pegadas naquele lugar, dizendo: ei, eu tenho uma sabedoria muito mais inteligente do que a de vocês. Ei, eu tenho muito mais do que vocês pensam. Ei, eu sei muito mais do que vocês imaginam. E a palavra do Senhor diz que quanto mais eles perguntavam para Jesus, Jesus respondia. E quando Jesus perguntava, ele não sabia responder. Por quê? Porque Jesus deixou as suas pesadas, as suas marcas naquele lugar, e marcou aquela época, marcou aquele lugar. Tanto é que quando eles vão chegar no pé de Jesus e pegam Jesus, seus pais, ele dizia assim: ei, mas de onde esse menino descobriu tanta sabedoria se não estudou conosco? Jesus marcou a vida daqueles homens, irmãos, porque eles entenderam que a sabedoria não é somente essa terrena, é uma que vem do alto, que é dada pelo Espírito Santo de Deus, e que o Senhor coloca no nosso coração. Nós precisamos, irmãos, marcar o lugar que nós pisamos. Nós precisamos marcar o lugar que nós pisamos. Você pode pensar assim: Monemias, mas ninguém está olhando para mim, irmãos. Jesus disse que os filhos das trevas são astutos, são mais inteligentes. Talvez você pense assim: eles não estão olhando para mim, eles não estão percebendo em mim, mas eles estão te vigiando. Eles ainda não falaram nada com você porque você ainda não errou. Eles não falaram nada com você ainda porque ainda você não vacilou. Mas se você vacilar, eles vão dizer: ei, você não é crente. Eles estão te olhando, irmãos. E as suas pisadas, os seus pés, as suas marcas que você tem deixado por onde você tem andado, o Senhor Jesus quer que você deixe marcas maravilhosas, marcas lindas, marcas que venham mudar as vidas das pessoas, marca que venha transformar a vida das pessoas, marca que venha mudar, irmãos, famílias na face da terra, porque Jesus está querendo fazer a diferença na nossa vida. O que mais, irmão Neemias, que Jesus deixou? Jesus deixou, irmãos, marcas pelas suas mãos. A palavra do Senhor diz que Jesus um dia, os discípulos trazem as criancinhas para Jesus abençoar, para Jesus colocar as mãos sobre eles. Ele diz assim: não pode trazer as crianças, porque Jesus está muito ocupado, pode atrapalhar o negócio. Jesus disse assim: ei, deixai vir a mim os pequeninos e não impeçais, porque dos tais é o reino dos céus. E a palavra do Senhor diz que Jesus colocou a mão sobre as crianças e abençoou a cada um. Aonde a mão de Jesus passava, irmãos, coisas miraculosas aconteciam. Aonde a mão de Jesus, irmãos, tocava, coisas diferentes aconteciam. E Jesus, no livro de Marcos capítulo 16, Jesus dá uma incumbência para mim e para você, e qual não deu para nenhum outro homem na face da terra, a não ser para a sua igreja, a qual aquele comprou com seu precioso sangue. Ele disse assim: olha, eu vou deixar para vocês muito poder dos céus. Para quê, irmão Neemias? Para onde vocês colocar as mãos, os enfermos serão curados. Jesus falou assim: aonde vocês colocaram as mãos, os enfermos serão curados. O que Jesus estava querendo dizer para nós, irmãos, nos nossos dias atuais? Ei, por onde vocês passar, vocês vão poder fazer coisas miraculosas no meu nome. Vai marcar o tempo, vai marcar a época, e as pessoas vão conhecer a mim por aquilo que vocês vão fazendo. Muitas das vezes, irmãos, nós chegamos para perto do enfermo e ele disse assim: eu estou enfermo. Você vira para ele e diz assim: eu sinto muito, mas você precisa procurar um especialista. Nós esquecemos da autoridade que o Espírito Santo de Deus tem na nossa vida, levantar as nossas mãos santas e dizer assim que a enfermidade vai embora em nome de Jesus e tem que bater em retirada. Muitas das vezes nós chegamos num lugar e está o problema, e nós esquecemos que sobre as nossas mãos Jesus colocou uma autoridade tremenda para colocar as mãos e resolver aquele problema, e nós passamos de largo e deixamos aquilo como está. O Senhor Deus, irmãos, nos capacitou, e assim como as mãos de Jesus saía poder, saía virtude,
escravitude. Eu quero dizer para você nessa noite, o Espírito Santo de Deus te capacitou para curar os enfermos, para libertar os oprimidos, para dar vista aos cegos, para anunciar o dia aceitável do Senhor. Eu tive uma experiência, irmãos, que eu nunca tinha tido antes. Eu cheguei num lugar e tinha uma criança enferma, e eu lembrei dessa passagem, e eu disse assim: Jesus, a tua palavra ainda vale. Eu quero colocar as minhas mãos sobre essa criança, eu quero ver o Senhor curar ela. Eu nunca contei isso para ninguém, irmãos. Eu senti, irmãos, que da minha vida, da minha mão, saiu algo para a vida daquela criança. O Espírito não foi meu, irmãos, não está em mim, é o Espírito Santo de Deus. Eu não posso curar ninguém, mas o Espírito Santo de Deus deixou para nós essa autoridade. É uma graça de Deus que Deus nos deixou, irmãos, para colocar as mãos sobre os enfermos e dizer assim: ei, receba a bênção em nome de Jesus, e o nome do Senhor ser glorificado. Aleluia! Irmão Neemias, só para você e para os obreiros, para você, igreja, Deus te capacitou com isso. Jesus não disse lá no livro de Marcos que é para os obreiros. Jesus não disse que é para os pastores, para os evangelistas, para os presbíteros, para os diáconos. Ele disse assim: ei, aqueles que crêem no meu nome, irmãos, começa a colocar a sua fé em ação e começa a testar a sua fé. Jesus, eu tenho sido errado, eu tenho falhado, mas eu quero que o Senhor perdoe os meus pecados, lava-me no teu sangue, e eu quero começar a fazer milagre para o nome do Senhor ser glorificado. Você chega perto do enfermo, irmão, e diz assim: ei, você crê que Jesus pode te curar? Você diz: eu creio. Receba a sua bênção em nome de Jesus, vai embora dando glória a Deus e aleluia, e o Senhor vai honrar, irmãos, a sua fé, e o nome dele vai ser engrandecido na sua vida. As mãos de Jesus curavam os enfermos. As nossas mãos precisam ser parecidas com as mãos de Jesus. O que você quer dizer com isso, irmão Neemias? Os nossos pés precisam ser como os pés de Jesus. As nossas mãos precisam ser com as mãos de Jesus. Se você andava por onde não agrada o Senhor, não ande mais. Se você pisou onde não agrada Jesus, não anda mais. Se você colocou a sua mão onde não agradou Jesus, não coloca mais. Meu Deus, o Senhor quer transformar a sua vida, para quando as pessoas olharem para você, irmãos, assim como olharam para os discípulos um dia. Quando eu li essa passagem, alegrou o meu coração. Jesus estava lá no monte orando com os seus discípulos, e aí o traidor disse assim: olha, aquele a quem eu dei um beijo nele, esse é Jesus, prende ele. Irmãos, quem não conhecia Jesus naquela época, mas por que não poderia diferenciar Jesus dos apóstolos? É porque todo mundo queria parecer com Jesus, sandália como Jesus, veste como Jesus, a roupa como Jesus, o cinto como Jesus. Irmão, nós precisamos parecer com Jesus. Nós precisamos parecer com Jesus. Quando as pessoas olharem para nós, espera aí, tem alguma coisa diferente nesse moço. Nós precisamos começar a parecer mais com Jesus. Os nossos pés transformados como de Jesus, as nossas mãos transformadas como a de Jesus. Mais o que, irmão Neemias? A nossa boca precisa ser com a boca de Jesus. Jesus, irmãos, toda vez que ele abria a boca, ele não dava uma fora, todas. A palavra do Senhor diz que um dia eles chegam com a mulher adulta perto de Jesus e dizem assim: olha, mestre, essa mulher que errou, pecou, segundo a lei de Moisés, nós precisamos de pedra nela. Jesus ia dizer: olha, aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Irmãos, a boca de Jesus estava afiada. A palavra do Senhor diz que Salomão tinha muito mais sabedoria, mas ele disse assim: ei, antes que fosse Salomão, antes que fosse Abraão, eu sou tudo isso, eu fui antes dele. Ele tinha muito mais sabedoria do que Salomão. Da boca de Jesus, irmão, saía coisa maravilhosa. Um certo dia uma mulher disse assim: Senhor, eu preciso de um milagre, eu preciso de uma maravilha. A minha filha, Jesus, está lá sofrendo. Ele disse assim: olha, mas eu não posso pegar o pão que está sendo aqui lançado ou colocado na mesa para dar aos filhos de Israel e tirar para você. Você não chegou a sua vez ainda vai chegar a sua vez, mas ainda não está na sua hora. Eu não posso fazer isso. É como se eu tirasse o pão para os cachorrinhos. Ela disse assim: Senhor, mas os cachorrinhos também comem da migalha que cai da mesa do seu Senhor. Em outras palavras, ela estava dizendo: Senhor, se o Senhor mandar só uma palavrinha para mim,
se o Senhor mandar só uma palavra, que seja minúscula para minha filha, eu tenho certeza que o problema dela vai ser resolvido. Jesus, irmãos, enche o seu boca e diz assim: ei, filha, grande é a tua fé, seja feito conforme a tua fé. Aquela mulher, irmão, sai alegremente, porque somente uma palavrinha de Jesus mudou a situação da vida daquela mulher. Aleluia. Jesus chega num dia no lugar, estava pregando, que Jesus gostava de pregar e ensinar a sua palavra. E aí eles mandam o soldado buscar Jesus. Ó, prende esse homem, que esse homem está fazendo um alvoroço nesse lugar. E quando os soldados chegam, eu penso que chega uma ruma de soldado e faz uma fila, faz um círculo e começa a escutar o homem. E aí escuta 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos. Daí a pouco o soldado sai, já terminou, nós precisamos voltar para o quartel, vamos voltar. Quando chega lá, chega sem o homem. Sei, cadê o homem que eu mandei vocês buscar? Ele disse assim: olha, aquele homem falou umas palavras tão bonitas que nós nunca vimos. Não tem como prender aquele homem. Não deu para nós trazer ele. As palavras que saíam do lado de Jesus, irmãos, confundiam as pessoas. As pessoas que vieram para prender ele falaram: não tem como prender, não podemos prender ele. Nós nunca ouvimos em Israel alguém falar tão bonito assim. A palavra do Senhor disse, irmãos, que um certo dia um homem muito rico e de muitas posses, ele disse assim: olha, eu preciso conhecer esse Jesus, eu preciso chegar perto dele, que eu preciso de um favor dele. E a palavra do Senhor diz que esse homem chega e fala para os seus discípulos assim: ei, fala para Jesus que eu preciso conversar com ele, eu preciso ter um diálogo com ele. Eu estou traduzindo as palavras, colocando melhor para nós entender, não é exatamente isso que a Bíblia diz. Eu preciso falar com Jesus, eu preciso de um milagre de Jesus. E aí quando Jesus fala: não, eu vou lá e vou resolver o problema dele. O que é que ele precisa? O homem disse assim: Senhor, o meu soldado, o meu servo está sofrendo muito, está muito enfermo, vai lá, resolve o problema dele. Aí os discípulos dizem: Jesus, tem misericórdia desse homem, esse homem é boa pessoa, tem ajudado nós tanto, a nação de Israel. Aí o homem disse assim, ele falou assim: olha, eu vou lá e vou restituir a saúde do seu criado. O homem vira para Jesus e disse assim: Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre debaixo do meu telhado, mas manda somente uma palavra e o meu criado sarará. Aleluia. Jesus vira para aquela multidão que estava de roda dele e disse assim: ei, nem em Israel encontrei tanta fé desse jeito. Ele disse assim: olha, vai e seja feito conforme a tua palavra. Uma palavra de Jesus, irmãos. Uma palavra que sair da boca de Jesus pode resolver uma situação. Uma palavra que sair, irmãos. E muitas das vezes, irmão, nós somos usados pelo Espírito Santo de Deus para abrir a nossa boca, abençoar, nós não abençoamos. A nossa boca muitas das vezes não parece com a boca de Jesus. Muitas das vezes nós precisamos de abrir a nossa boca para abençoar o irmão, nós maldizemos. Muitas das vezes nós abrimos a nossa boca e ao invés de nós dizer assim, que o Senhor te abençoe, nós não dizemos, nós perdemos a oportunidade, irmãos, de abençoar alguém. Nós perdemos a oportunidade, irmãos, de encher a vida de alguém de bênção de Deus, porque a nossa boca, irmãos, precisa ser parecido com a boca de Jesus. Os discípulos, os apóstolos, muitos fizeram isso com palavras, e as enfermidades iam embora. Com palavras os problemas resolviam. Com palavras. Por quê, irmãos? Porque a nossa boca precisa ficar parecida com a boca de Jesus. Os nossos pés parecidos com os pés de Jesus. As nossas mãos parecidas com a mão de Jesus. E a nossa boca parecida com a boca de Jesus. Quando eu olho para a palavra do Senhor, irmãos, tem muita coisa que eu posso pensar assim. Quando eu imagino a palavra do Senhor e aplico na minha vida, eu começo a entender, irmãos, que a palavra do Senhor tem um efeito muito grande. Tem um efeito muito grande. É um dos milagres que Deus deixou para nós, é a sua palavra. Quando eu olho para a palavra, diz assim: olha, para mim já não tem mais jeito, pequei demais, não consigo mais. Eu olho para a Bíblia, ela diz assim: mas o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Quando a enfermidade bate na porta, irmãos, que não tem jeito, eu disse assim: não, mas Jesus pode curar os enfermos. Ele disse assim: olha, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Quando eu olho para a palavra do Senhor e alguém me diz assim: não, esse problema não tem solução, eu olho e digo assim: não, mas tem solução sim, porque Jesus pode, que a Bíblia diz que o Senhor pode entrar com a providência e resolver o meu problema. Quando alguém diz, irmãos, para nós,
você não vai conseguir, você não vai vencer. A palavra do Senhor diz que nós somos mais do que vencedores por aqueles que nos amou. Quando alguém fala para nós assim: olha, você não vai conseguir, você não vai suportar essa luta, a palavra do Senhor nos dá esperança, irmãos. E Jesus disse assim: ei, sede paciente nas tribulações, sede perseverante. Eu venci, você vai vencer também. Nós vamos chegar lá, nós vamos cruzar o portal da eternidade, nós vamos chegar lá um dia. Irmãos, quando eu olho para a palavra do Senhor, ela me dá força, me dá segurança, me dá esperança. A palavra do Senhor, ela é lâmpada para os meus pés, ela é um candeeiro para a minha mão, ela é uma tocha para a minha cabeça, ela é, irmãos, fogo que sai da nossa boca, ela é, irmãos, como o melhor remédio para os nossos ossos. A palavra do Senhor, irmãos, é aquela que pode penetrar até na divisão da alma e do espírito, e conhecer a intenção do nosso coração, e mudar o nosso coração de pedra num coração de carne, para glorificar e exaltar o nome do Senhor. A palavra do Senhor, irmãos, por mais distante que nós estejamos, nós podemos dizer: e o Senhor Jesus, aquele que está aqui, Ele pode estar no Brasil, Ele pode estar na África, é o mesmo que está lá em Cuba com os nossos irmãos, sendo glorificado, é aquele que está aos quatro cantos da terra. E a palavra do Senhor disse que os seus olhos procuram os fiéis da terra, e Ele está procurando os verdadeiros adoradores, aquele que adora em espírito e em verdade. Aleluia. Nós precisamos pés como os de Jesus, mãos como os de Jesus, a boca como a boca de Jesus. Por quê, irmãos? Porque no versículo de número 21 ele disse assim: olha, porque para isso vós sois chamado. Nós fomos chamados, irmão, para fazer a diferença. Nós fomos chamados para fazer a diferença. Tem muita gente que pensa assim: não, eu não vou conseguir fazer a diferença no mundo todo. Irmãos, é no meio do mundo todo que você vai ser diferente. É no meio do mundo, daquela época que Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego fizeram a diferença. É no meio do mundo da época de José, onde ninguém se preocupava com nada, mas existia um ali que fez a diferença. É no meio, irmãos, de muitas lutas e tribulações, muitas dificuldades, é que nós vamos fazer a diferença. É no meio, irmãos, de uma nação tão grande como o Brasil, é que um dia o Senhor tocou no coração de dois homens para sair dessa terra, para cruzar o oceano, para ir lá, e dois homens fizeram a diferença, que hoje nos deu a oportunidade de conhecer a palavra do Senhor. O Senhor quer começar por mim e por você fazer a diferença. O Senhor quer começar por nós, irmãos, para fazer a diferença. Um certo dia um homem disse assim: olha, você não pode ganhar o mundo inteiro, você não vai conseguir ganhar o mundo inteiro, você não vai poder fazer muita coisa. Irmãos, se nós não conseguir fazer muita coisa, mas nós fizer pouca coisa com Deus vale muito. Jesus disse assim: olha, foste fiel no pouco, sobre muito eu te colocarei. Ninguém conhece, irmãos, ninguém nunca ouviu falar talvez do sapateiro que ganhou o Mude para Jesus, mas Mude ganhou milhões de almas para Jesus, através da vida de um sapateiro, dentro de um porão, batendo martelo e consertando sapato. Ele ganhou aquele homem para Jesus, e muitas almas se converteram ao Senhor. Muitas pessoas, irmãos, não ficaram sabendo da vida daquele homem, mas muitas pessoas conheceram Jesus. E eu tenho certeza, irmãos, que lá no céu espera uma coroa de glória, com a recompensa para todos aqueles que Mude ganharam para Jesus, porque foi através de um sapateiro que muitos conheceram a palavra do Senhor, que muitos conheceram o Evangelho. Precisa começar a mudança pela minha vida e pela sua vida, e o Senhor vai começar a fazer a diferença. Jesus vai fazer a diferença na nossa igreja, Jesus vai fazer a diferença no nosso bairro, Jesus vai fazer a diferença na nossa cidade. Eu sei que muita gente não acredita. O ano passado eu creio, irmão, Jesus falou no meu coração, e eu creio. A palavra do Senhor diz que a oração feita por um justo tem poder nos seus efeitos. Irmãos, a palavra do Senhor diz que o rei Dário não pôde dormir por causa de um homem que estava preso lá no calabouço, lá no meio dos leões. No ano passado, no Halloween, eu falei: Jesus, não tem condição, esse Halloween é todo ano a mesma coisa, todo ano a mesma coisa, menino vestido de bruxa, homem vestido de bruxa, sai por aí com esse monte de diabinho para rua fora. Senhor, eu quero que o Senhor mude a situação da nossa cidade, eu quero que o Senhor mude a situação desse estado. Irmão, Jesus mandou uma chuva, um vento, todo mundo sem energia. Eu falei: Jesus, eu fico alegre no escuro, mas eu quero ver o Senhor, o nome do Senhor sendo glorificado nesse lugar. Tem muita gente que vai dizer: irmão Neemias, não foi a sua oração. Não importa que você acredita, eu creio que o Senhor move os céus e move a terra, porque a palavra do Senhor diz que todas as coisas estão no controle da mão do Senhor.
E eu já estou orando para esse ano de novo, para Jesus fazer uma coisa. Irmãos, nós vamos marcar a nossa geração, nós vamos marcar o nosso tempo, nós vamos marcar, irmãos, em nome de Jesus. Nós vamos marcar, irmãos, nós precisamos ser mais parecidos com Jesus. E aí nós vamos marcar o nosso tempo. Por que, irmão Neemias? Por que nós devemos fazer tudo isso? Porque no finalzinho do versículo que eu li, diz assim, que ele levou, que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Você sabe o que significa isso? Nós somos sarados. Ô Juarez, hoje nós somos curados. Curado da lepra do pecado, curado da condenação eterna. Nós somos agora, irmãos, sarados por Jesus. E tudo que nós fizer por Jesus, irmãos, ainda é pouco, irmã Vanessa. Tudo que nós fizer por Ele, ainda nós fazemos pouco. Você sabe por quê? Porque depois que o homem pecou, depois que o homem errou, depois que o homem caiu da graça de Deus, Deus providenciou um plano de salvação para mim e para você. O homem, como muitos dessa época, irmãos, que não querem marcar e fazer a diferença, deram as costas para Deus. Mas Deus, irmãos, abriu os dois braços para nós lá na cruz do Calvário. Nos abraçou, nos amou e ainda continua nos sarando. Continua nos sarando dia após dia. Como, irmão Neemias, todo dia que eu peco, que eu bato meu joelho no chão e diz, Jesus, me perdoa. Ele virou para o Pai e disse assim, Pai, o meu sangue tem valia por Ele ainda. Ele está me sarando, irmãos. Ele está diante do Pai justificando a minha falta e o meu erro. E eu quero dizer para você, comece a ficar mais parecido com Jesus. As pessoas vão dizer assim, mas você é quadrado. Não tem problema, Jerusalém é quadrada, nós vamos para lá mesmo. A cidade onde nós vamos morar, irmãos, é quadrada. Nós precisamos ir para lá. Alguém vai dizer assim, mas você é diferente de todo mundo. Jesus disse que é para nós fazer a diferença neste mundo. Ele colocou nós aqui como sal e como luz nesse mundo. As pessoas vão olhar para você e dizer assim, mas você quer transformar o mundo inteiro. Você pode virar para ele e dizer assim como Paulo disse, quando ele chega diante daqueles poderosos, disse assim, Paulo, você por poucas palavras quer persuadir todo mundo, quer convencer todo mundo. Ele disse assim, nem por muitas palavras, nem por poucas palavras. Ele disse assim, oxalá que eu conseguisse convencer a todos vocês que Jesus é o Salvador do mundo. Nós precisamos, irmãos, eu quero pedir você que coloque de pé, e eu vou estar orando por você. Pode orar, pastor? Eu quero orar por você nessa noite. Irmãos, ser crente não basta. Ter um nome escrito no hall de membro não basta. Ter carteirinha de membro, carteirinha de obreiro não basta, irmãos. Nós precisamos ser parecidos com Jesus. Religião tem muito, denominação tem tantas. E não quero falar mal de nenhuma, mas nós precisamos ser mais parecidos com Jesus. Se nós começar a pensar, Jesus, eu preciso parecer mais com o Senhor, irmãos, a nossa vida começa a mudar. Nós precisamos parecer, pastor Davi, mais com Jesus. As pessoas precisam olhar para nós e não só enxergar em nós nossa vida, não só nosso corpo, mas enxergar em nós uma glória diferente, um brilho diferente, uma unção diferente. Jesus, irmãos, quer colocar isso na sua vida, e o Senhor quer chamar você hoje, nessa noite, para você ficar mais parecido com Jesus. E eu quero orar por você. Quem quer ficar mais parecido com Jesus? Talvez você vai dizer assim, irmão Neemias, eu não consigo. Irmãos, todos nós somos iguais. Todos nós somos iguais. Deus está lá no céu e olha para cá, para baixo e vê nós todos iguais. Todos nós falhamos, todos nós erramos. Mas uma coisa eu quero colocar para você nessa noite: fica mais parecido com Jesus. Fica mais parecido com Jesus. E eu tenho feito, irmãos, tenho usado isso na minha vida. Tudo que você for fazer, pergunta antes, Jesus, isso agrada o Senhor ou não? Senhor, se fosse o Senhor, fazia isso ou não? Senhor, isso agrada o Senhor ou não?
É assim, moleque. Quando você vai trabalhar, você não pergunta ao patrão: escuta, você quer que coloque o negócio desse jeito ou daquele outro jeito? Desse jeito você vai ficar feliz ou não? Não, você faz o melhor para o seu patrão ficar feliz. Você faz o melhor para o seu chefe não chamar a sua atenção. O serviço tem que ficar perfeito, irmãos. Para Jesus do mesmo jeito. Jesus, do jeito que eu estou fazendo, o senhor está gostando? Um dia desse eu fiz uma oração até meio estranha, sabe? Falei: Senhor, como é que o senhor está hoje? Se ele respondesse para mim: não estou bem, eu já sabia. Não está bem comigo, porque eu estava falando com ele. Irmãos, como nós estamos? Nós estamos parecidos com Jesus? Nós estamos parecendo com Jesus? Nós estamos andando com Jesus? Nós estamos falando com Jesus, como Jesus falava? Nós estamos, irmãos, sendo como Jesus? Nós precisamos ficar parecido mais com Jesus. Ele nos chamou para isso, irmãos. Se não, irmão, você sabe o que você vai fazer? Você vai correr a vida inteira, ser crente a vida inteira, a trombeta vai soar, você vai ficar aqui e não vai nem perceber, irmãos. Para que vir na igreja? Como alguns dizem, todo dia? Para que estar aqui todo dia? Se Jesus voltar, irmãos, e não fizer diferença? Nós precisamos ser mais parecidos com Jesus. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, a palavra, Deus, que o Senhor tem colocado no meu coração, ó Deus, eu tenho, Deus, transmitido, Deus, para a tua igreja nessa noite. E eu quero pedir ao Senhor, ó Deus, que o Senhor venha começar pela minha vida. Eu quero, meu Jesus, mais parecer com o Senhor. Eu quero ser mais como o Senhor é, eu quero andar mais como o Senhor andou, eu quero falar mais como o Senhor falou. Eu quero começar, Senhor, a mudar a minha vida. E eu quero pedir ao Senhor nessa noite que o Senhor venha começar, ó Deus, pelos obreiros, pelo círculo de oração, Senhor, pelas crianças, pelos jovens, Senhor, que o Senhor venha começar a mudar as vidas, mudar os corações. Eu quero pedir ao Senhor que o Senhor venha nos transformar, Senhor, para que nós possamos ficar mais parecidos com o Senhor, para que o mundo, Senhor, possa olhar em nós e ver, ó Deus, brilhar a glória do Senhor na nossa vida. Assim, ó Deus, como um dia o teu servo Moisés desceu lá daquele monte, e as pessoas não contemplavam o rosto de Moisés, contemplavam, ó Deus, a glória do Senhor brilhando na vida dele. O rosto dele brilhava porque eu tinha falado com o Senhor, porque ele tinha estado com o Senhor, porque ele andava com o Senhor. E eu quero pedir ao Senhor nessa noite, que o Senhor venha dar força à tua igreja, que o Senhor venha, ó Deus, animar os corações, que o Senhor venha transformar as vidas nessa noite, para que nós possamos, ó Pai, ficar mais parecido com o Senhor, mais transformado, mais iluminado, mais cheio da tua graça, mais cheio da tua unção. Para onde nós passarmos, nós devemos deixar, Senhor, as marcas do Senhor. Aonde nós colocarmos nas nossas mãos, Senhor, os enfermos venham a ser curados, meu Deus, os paralíticos, Senhor, venham a ser restaurada a sua saúde, meu Deus, os cancerosos venham a ser curados, meu Senhor, as pessoas que estão, ó Deus, enfermos, possam ser curados para a honra e para a glória do teu nome. Meu Senhor, eu quero pedir ao Senhor que da nossa boca venha sair palavra de bênção, palavra de vida eterna, palavra, Deus, cheio da glória do teu Espírito Santo, ungida pelo teu Espírito, acompanhado, ó Deus, e untado, ó Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Meu Senhor, coloca sobre nós, ó Pai, a tua mão, enche-nos da tua presença, para que onde nós passarmos, ó Pai, nós possamos ser um povo destemido, um povo, ó Pai, que não teme nem a morte, que não teme, ó Pai, este mundo que jaz no maligno, mas levantar a bandeira do Evangelho e dizer que nós somos, ó Pai, mais vencedores, ó Pai, por amor àquele que um dia nos amou, ó Pai, em nome de Jesus. Meu Senhor, conforta o coração da tua igreja, enche o coração do teu povo e começa a transformar a nossa vida desde agora, para que no dia de amanhã nós possamos dar fruto e o nome do Senhor ser glorificado na nossa vida. É o que eu te peço, ó Pai, e eu te agradeço em o nome de Jesus. Amém e amém. Pastor Davi, muito obrigado pela oportunidade.